Hoje nós continuamos, meus queridos, a nossa série de exposições bíblicas baseada lá no livro de 1 aos Coríntios. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 13, o capítulo todo. Nós vamos ler, você pode me acompanhar na sua Bíblia, na sua versão ou na projeção. E diz assim a palavra do Senhor: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito eu hei de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém? Texto duro. Para um domingo de manhã, né? A gente lê um texto desse. Difícil, duro, mas necessário. Necessário para a vida da igreja. Hoje nós chegamos ao episódio 5 da nossa série, Unidade na Diversidade. E até aqui, nós vimos que a igreja de Corinto estava profundamente dividida por causa do partidarismo. Vocês lembram lá, né? Um de Apolo, um de Paulo, um de Pedro, o outro falando, eu sou de Cristo, mas cada um achava que era de um. Isso era um reflexo direto de tentarem viver o evangelho baseados na sabedoria e no orgulho humano. Mas hoje, o apóstolo Paulo nos faz descer da teoria para a prática mais profunda. A sabedoria humana e o orgulho espiritual daquela igreja produziram um fruto podre e assustador: a anestesia moral. Pensa comigo, meus queridos. A nossa sociedade, nós, como consumidores, nós valorizamos marcas que tenham controle de qualidade, não é? A gente valoriza a marca que tenha controle de qualidade. Por exemplo, se uma fábrica de carros, ela produz um carro e ela descobre um defeito grave no freio, o que ela faz? Ela chama um recall. E por quê? Porque ela se importa com as vidas que estão em risco e também com a sua reputação enquanto empresa.
A disciplina na igreja, ela é como se fosse um controle de qualidade. Por quê? Porque nós nos importamos com a vida das pessoas e também com a reputação do corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Não é a disciplina da igreja não é simplesmente uma expulsão cruel. Olha, você não serve. Mas é um zelo pela vida. Um zelo pela vida. E é por isso que Paulo aqui ele muda o tom da carta. Ele deixa as discussões teológicas para tratar de um escândalo que estava correndo de boca em boca nas ruas lá de Corinto. Olha, você está sabendo o que está acontecendo ali na igreja? Olha, depois fala que é crente, né? Que é absurdo um negócio desse. Era assim que estava acontecendo lá. Não saiu lá nas manchetes da internet, mas corria de boca a boca lá nas ruas de Corinto. E olha o que Paulo fala. Ouve-se por aí, que entre vocês... A fofoca já estava tão grande que chegou lá em Paulo. Né? Então o negócio estava grave. Lembrando que Paulo não estava aqui. Muito provavelmente em Éfeso. Ouve-se por aí que que entre vocês existe imoralidade tal que não existe mesmo entre os gentios. Ele está dizendo assim, a coisa está tão feia que dentro da igreja está pior do que fora da igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Um membro da igreja mantinha um relacionamento incestuoso com a sua madrasta, algo que chocava até os cidadãos pagãos de Corinto, uma cidade que era mundialmente famosa pela sua depravação. O pastor André já trouxe toda a introdução, vocês vão lembrar lá como é que era a cidade de Corinto. Mas o que mais estarrece e indigna o coração do apóstolo não é o erro do indivíduo, mas é o comportamento da comunidade. O versículo 2 nos diz que os coríntios, eles andavam cheios de orgulho quando deveriam estar chorando de dor e arrependimento. Então, sobre o pretexto de uma falsa liberdade, de uma graça barata, a igreja transformou a cumplicidade em uma virtude. Eles confundiram o amor com a aceitação do pecado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Confundiram tolerância com misericórdia. A tolerância ao pecado na igreja, ela não é uma demonstração de amor. É anestesia espiritual. O Cordeiro nos purificou para sermos uma nova massa sem fermento do pecado. Não é amor, é anestesia espiritual. O texto que nós lemos, ele nos convoca a olhar para um espelho. Em uma cultura moderna que relativiza os abstratos de Deus e exige que a igreja seja tolerante com tudo, 1 Coríntios 5 ergue um farol de alerta. Paulo vai nos mostrar que a pureza do corpo de Cristo, ela é inegociável. E que a verdadeira disciplina na igreja não nasce do desejo de punir, mas do amor que resgata o pecador e protege a saúde espiritual de toda a comunidade. Eu convido você a abrir o seu coração para compreendermos o peso e a beleza da santidade no corpo de Cristo. E para que a gente possa compreender um pouco melhor isso, eu dividi o texto em 3 pontos. O primeiro deles é o diagnóstico. O perigo da falsa tolerância, que está atrelado aos versículos 1 e 2. Quando nós olhamos para os 2 primeiros versículos aqui do capítulo 5, somos confrontados com um choque de realidade que desmascara a mentalidade da igreja de Corinto. Paulo começa denunciando que estava se espalhando pela cidade um escândalo moral que causaria repulsa até mesmo na sociedade pagã daquela época.
Um membro da comunidade mantinha um relacionamento incestuoso com a sua madrasta. E para a gente entender a gravidade disso, precisamos lembrar que Corinto era uma metrópole famosa pela sua libertinagem. Tanto que os gregos até criaram um verbo para quem era de Corinto, né? Que significava, um verbo no grego, uma palavra no grego, que significava agir como um de Corinto. Então, está lá, o de Corinto. Então, virou pejorativo isso, para se referir a alguém que vivia na mais profunda devassidão. Então, ser comparado a um Corinto não era, né? Não era coisa boa, né? Os corintianos já estão até de orelha em pé aqui, né? Calma. Deus há de perdoá-los. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, meus queridos. Uma união como essa era proibida lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, você pode ler lá depois em Levítico 18, versículo 7, versículo 8, e também Levítico 20, versículo 11. Era expressamente proibido. De acordo com a Misrá, o ofensor poderia ser apedrejado até a morte. De acordo com a lei judaica, o ofensor poderia ser apedrejado até a morte. A lei romana também proibia esse relacionamento, mesmo depois da morte do pai. Institutos de Gaio 1.63 relaciona as pessoas aparentadas com um homem com quem ele não poderia se casar. Estava lá a madrasta. Então, nem na lei romana poderia acontecer tal coisa. Por isso, até os de fora estavam escandalizados com aquilo que estava acontecendo. Portanto, para conseguir chocar uma cidade que já era a capital do pecado, o erro precisava ser grande, grave, bizarro. E era. No entanto, o que mais traz indignação ao coração do apóstolo não é só o desvio moral desse indivíduo, e você vai reparar que no texto ele não fala nada sobre a mulher, porque muito provavelmente ela não fazia parte da igreja. Então ele diz respeito só ao homem. Mas o que Paulo mais se choca é com a reação da igreja diante disso. Como é que a igreja reagiu diante disso? Anestesiada. O texto nos diz que ao invés de estarem consternados, eles andavam cheios de orgulho. Eles muito provavelmente olhavam para aquela situação, batiam no peito, vangloriando-se de ser uma comunidade de mente aberta. Não, nós somos uma comunidade moderna, livre das camisas de força legais, e nós temos a superabundante graça. Qualquer coincidência com discursos que você ouve hoje não é mera coincidência. Então eles estavam olhando para aquilo e eles estavam dizendo: tudo bem, Cristo perdoa tudo, está tudo certo, né? Não somos nós que vamos condenar. E eles transformaram a cumplicidade em virtude e fantasiaram de covardia moral com o nome de amor. E essa postura, ela é um espelho exato do relativismo que dita as regras da nossa sociedade. Hoje o mundo tenta nos convencer que não existe absolutos, de que a verdade é subjetiva, a minha verdade, a sua verdade, a verdade do fulano. Como se a verdade fosse minha ou sua, Cristo é a verdade. Ponto. E dizem que o conceito de pecado é uma invenção ultrapassada para oprimir as pessoas. A cultura atual redefiniu os termos. O relativismo agora é chamado de amor. A negligência
espiritual é rotulada como acolhimento. E a cumplicidade com o erro é aplaudida como tolerância. Somos diariamente bombardeados por filmes, séries, pelas redes sociais que normalizam o adultério, a imoralidade, a desconstrução dos princípios de Deus, a tal ponto que o nosso coração corre o risco de se acostumar com aquilo que deveria nos causar repulsa. Nós somos bombardeados com isso, todos os dias. E quando a igreja, quando a comunidade dos santos absorve essa mentalidade, ela adoece. Ela adoece. Uma comunidade que aceita o pecado de braços abertos, sem confrontá-lo, não está sendo graciosa. Ela está sendo indiferente. Indiferente. E o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É o contrário do amor. O silêncio diante do erro destrutivo não é misericórdia, é abandono terapêutico. É olhar para alguém caminhando em direção ao abismo e decidir não estender a mão para não parecer julgador. Eu estou vendo que você vai cair. Mas é direito seu, se você quiser, vai lá. Eu não vou te avisar não vou erguer a mão, vai que é isso mesmo que você quer. Então, para não ser confrontado, muitas vezes, decide não estender a mão, para não parecer que está julgando. O teólogo D.A. Carson, no seu livro A Difícil Doutrina do Amor de Deus, ele diz o seguinte: a nossa geração redefiniu o amor como a ausência de julgamento moral. Mas o amor de Deus nunca foi cúmplice da autodestruição humana, que é o que o pecado produz. O amor de Deus, ele nunca foi cúmplice da autodestruição humana, que é o que o pecado produz. E além disso, meus queridos, o silêncio da igreja de Corinto muitas vezes poderia esconder um interesse atrás disso, que também muitas vezes se repete nos nossos dias. Talvez esse homem fosse alguém de um status social elevado, que tivesse um grande poder econômico dentro da igreja, tornando-se um membro influente, e que a liderança tinha medo de contrariá-lo. Existe um perigo real nisso. Relativizar a palavra do Senhor por conveniência. Esse irmão aqui eu não posso mexer com ele não, olha lá, o Samir está na liderança, ele pisou na bola, mas não vou falar não porque o Samir está lá na liderança, então deixa quieto, não vou falar, né? Vai causar um estrago. E talvez estivesse acontecendo isso naquela igreja. Paulo, porém, ele destrói essa hipocrisia ao afirmar que a atitude correta diante do pecado deveria ser o lamento. A palavra aqui usada para lamentar é o termo utilizado para um choro em um funeral. É como alguém que estivesse chorando pela morte. O apóstolo está dizendo que o pecado de um irmão não deveria ser motivo de fofoca, ele não deveria ser motivo de orgulho, mas ele deveria causar dor na igreja. A quebra da santidade do corpo de Cristo é uma tragédia espiritual que deveria nos fazer chorar de joelhos, porque o pecado destrói o ser humano, envergonha o evangelho e quebra a nossa comunhão com Deus, que é santo. Diante desse diagnóstico tão grave, onde a anestesia espiritual e o relativismo cultural ameaçam apodrecer a igreja por dentro, nós somos confrontados com uma pergunta inevitável. Tá bom, o que eu faço então? O
que fazer? O que fazer com isso? O que fazer agora? Se a falsa tolerância é um veneno que destrói a comunidade, qual é o antídoto que a palavra de Deus nos oferece? E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo nos conduz, do diagnóstico da intervenção, do diagnóstico para a intervenção, nos mostrando que a resposta divina para a infecção do pecado não é o abandono e nem o linchamento. Tá? Nem o linchamento. Não é para ninguém malhar o Judas. Não é isso. Mas sim um tratamento cirúrgico, medicinal e profundamente amoroso. Amoroso. E é nesse cenário de crise que nós somos convidados a redescobrir o propósito da disciplina na igreja. Compreendendo que ela não nasce da ferocidade de um juiz implacável. Ó, você pecou, está fora. Ó, você pecou, está fora. Não é isso. Mas do coração de um pai que corrige aqueles que ama e os protege para restaurá-los. E é nessa transição do erro para a restauração que nós entramos no segundo ponto. O tratamento. A disciplina como um ato de amor e de proteção. Está atrelada aos versículos de 3 a 5 e depois do 9 até o 13. Então, a partir do diagnóstico, Paulo introduz os versículos 3 a 5. Depois, de 9 a 13, um tema que frequentemente nos assusta e gera controvérsias e feridas profundas na igreja, a disciplina eclesiástica. Eita, que ninguém gosta de ser disciplinado. Não é uma coisa simples ou fácil. É difícil hoje, na sociedade é difícil até disciplinar os filhos. É difícil. É difícil alguém estar disposto a se sujeitar a uma disciplina. É muito difícil. Então, para a gente compreender o que o apóstolo Paulo está ordenando aqui, precisamos desmistificar completamente esse conceito de disciplina, limpando as distorções humanas do legalismo feroz que infelizmente já machucaram tantas vidas. Disciplina bíblica nunca foi e nunca será sobre vingança, humilhação pública ou manutenção do poder por lideranças religiosas. Ela é essencialmente um ato de amor e proteção. O erro crônico de muitas comunidades ao longo da história foi aplicar repreensões baseadas em usos, costumes e convenções humanas, ao invés de focar nos pecados reais que a Bíblia condena. Quantas vezes já vimos pessoas sendo severamente julgadas por causa das suas vestes, porque apareceu no culto com a camiseta de super-herói. Olha que absurdo. Está lá o irmão com a camiseta do super-herói. Que coisa absurda. Por causa da estética, por causa do... Eita, mexi com alguém aí? Tem alguém com camisa de super-herói? Fique tranquilo, tá? Meus queridos, por corte de cabelo, por causa de vaidade, gerando marcas psicológicas irreversíveis e tragédias muitas vezes irreparáveis. Quantas vezes você já não viu alguém sendo punido por conta de usos e costumes, e não por conta daquilo que é de fato pecado? Essa ferocidade legalista e sem misericórdia, ela não reflete o evangelho, mas apenas imita a hipocrisia dos fariseus que Jesus tanto combateu. O fariseu era assim, né? O fariseu olhava e falava assim: olha lá, seus discípulos eles não lavam a mão antes de comer, seus discípulos não respeitam o sábado, seus discípulos não fazem aquilo, está fora da lei aqui. Tá? Eu não estou dizendo que a gente vai aceitar qualquer coisa, até porque eu sei que vocês têm o bom senso.
Ninguém vai me aparecer aqui de sunga para assistir um culto. Né? Por favor. Até porque nós vivemos numa cidade que normalmente faz frio. Então, vocês não vão fazer isso. Seria absurdo. Aí não seria um caso de disciplina, seria um caso de psiquiatria. Né? Errou a porta, né, pastor? Eu estava indo para o CAPS e parou aqui. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu confio no bom senso de vocês. Não é sobre isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. Né? A verdadeira disciplina espiritual segue o protocolo de cuidado estabelecido pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. O Senhor nos ensina que o processo é progressivo e protetor. Se você quiser depois, eu não vou ler para não me estender muito, lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, Jesus vai falar sobre a disciplina. E ele vai falar assim, ó, se seu irmão te ofender, você procura ele, conversa com ele. E se vocês dois se acertarem, maravilha, está tudo certo. Está tudo certo. Você o perdoou, ele te perdoou e vida que segue. Está tudo certo. Se ele não te ouvir, aí você leva 2 testemunhas para ver se elas conseguem mediar isso. Se ainda assim ele não te ouvir, aí você leva o caso para a igreja. E aí, se nem a igreja ele quiser ouvir, aí sim você tira ele da comunhão. Você o exclui. É isso. O texto de Mateus nos fala sobre essa progressão e esse cuidado. O texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios 5 trata da última, mais drástica instância desse processo, né? Que é reservado exclusivamente para quando o indivíduo manifesta uma postura de obstinação e recusa absoluta de se arrepender, rejeitando consecutivamente o confronto amoroso da igreja. É para esse caso de endurecimento extremo que Paulo usa a expressão entregar este homem a Satanás. Nossa, que expressão forte. Mas, meus queridos, isso não significa um ritual místico, tá? Nós vamos fazer aqui, né, nós entregamos a Cristo um aqui, e aqui nós vamos entregar para Satanás. Então, nós vamos fazer uma cerimônia aqui de entrega desse irmão para Satanás. Não é isso aqui, tá? Não é desse jeito. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Isso não significa um ritual místico de maldição, mas um ato de remover o indivíduo da cobertura espiritual da comunhão protetora da igreja, devolvendo ao ambiente do mundo, que jaz no maligno, para que ele colha as consequências naturais das suas escolhas. Porque quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós temos o apoio mútuo uns dos outros, em oração, a cobertura espiritual. E quando você é tirado dessa cobertura, você volta para onde? Lá para o mundo. Nós não estamos falando de salvação aqui. Tá? Nós não estamos falando de salvação. Mas nós estamos falando que nós precisamos um dos outros para caminhar, não precisamos? Como é que seria caminhar sozinho nesse mundo? Então, o objetivo final desse tratamento rigoroso, ele é explicitado pelo apóstolo de forma clara, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O alvo nunca é a destruição do pecador, mas a destruição do pecado, tá? Que está o escravizando. Trata-se de uma medida pedagógica e medicinal, um choque de realidade para fazer o indivíduo cair em si e perceber o abismo em que ele mesmo se colocou. O amor bíblico, portanto, ele não é um inclusivismo cego e sem compromisso com a verdade.
Um relacionamento onde você caminha para a sua própria ruína e nunca é confrontado pelas pessoas ao seu redor. Isso não é um ambiente de amor, é um ambiente de profunda indiferença. Tanto faz. Se o irmão cair lá, não sou eu mesmo. Tá bom, deixa o irmão. O irmão está indo para o buraco, mas deixa o irmão ir. Está tudo certo. Isso é indiferença. Indiferença. N.T. Wright, no seu comentário Paulo para Todos, ele diz o seguinte: há tempos, a maior parte das confortáveis igrejas ocidentais desistiu até mesmo de pensar em praticar a disciplina, embora bem recentemente todas as igrejas soubessem, pelo menos em tese, que essa era uma parte vital da vida comunitária. Será que nós também nos tornamos cheios, incapazes de perceber a diferença entre a liberdade cristã e o comportamento escandaloso? A igreja cumpre o seu papel de acolher a todos sem distinção, para disciplinar, ensinar e transformar as vidas pelo poder do Evangelho. Mas a igreja falha quando valida a permanência no erro deliberado. É aquele erro insistente daquele que diz: eu estou errado e é problema meu e eu vou viver dessa maneira. Ponto. É desse que nós estamos falando. Quando aplicada corretamente, a disciplina na igreja, com lágrimas nos olhos, com jejum, com acompanhamento pastoral, essa disciplina ela funciona como uma cirurgia que remove a infecção do paciente, abrindo o caminho para que ele se cure no tempo certo e para que haja arrependimento e restauração completa. Portanto, meus queridos, a disciplina bíblica não é um tribunal de condenação para esmagar o caído, é uma sala de cirurgia para salvar o enfermo. Não é para pisotear naquele que está caído, mas é para salvar aquele que necessita. O pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte sobre esse texto: a disciplina sem amor é crueldade. O amor sem disciplina é cumplicidade. A igreja que não disciplina perde a sua identidade. A igreja que disciplina sem compaixão perde a sua utilidade. Uma coisa não pode existir sem a outra: disciplina e amor. Porque o Pai disciplina aquele que Ele ama. Que Ele ama. Compreender que a disciplina é um tratamento doloroso, mas medicinal, muda completamente a nossa perspectiva. Mostra que a igreja precisa agir para resgatar o pecador e resguardar a comunidade. Pois bem, mas afinal, por que o pecado de um único membro tem o poder de afetar tanta gente? Qual é o fundamento espiritual e teológico que exige um padrão tão alto de pureza no corpo de Cristo? Para responder isso, Paulo deixa de lado as questões jurídicas da igreja e nos leva para a cozinha e para o altar. Ele usa a metáfora do dia a dia daquele povo, porque aquele povo comia pão todos os dias, e ele fazia o próprio pão. E ele usa essa metáfora combinada com a maior festa do povo de Deus para nos mostrar que a busca pela santidade não é um capricho moralista, mas a consequência direta daquilo que Jesus já fez por nós lá na cruz. É olhando para o sacrifício supremo de Cristo que nós encontramos a verdadeira razão para tudo isso. Avançando para o nosso terceiro e último ponto aqui, a razão teológica, o
fermento e o cordeiro pascal, que estão ligados ao versículo 6 a 8. Então, para fazer entender o peso espiritual da santidade, Paulo deixa de lado as instruções jurídicas e recorre a uma metáfora visual e doméstica nos versículos 6 a 8. O fermento. Para a mentalidade da época, o fermento era uma porção de massa velha, levemente azeda e fermentada, que era guardada para iniciar a próxima fornada. Então, gente, não tinha o fermento royal que você compra no mercado, tá? No saquinho, para colocar no pão, tá? O que era esse fermento? Era um pedaço da massa que já tinha sido fermentada, que ficava guardada. E aí você misturava com uma nova massa para fermentar aquela massa. E você sempre guardava um pouco daquela massa velha para fermentar a nova. Era assim. O apóstolo lembra que é uma verdade biológica simples. Um pouco de fermento levedado, um pouco de fermento leveda a massa toda. Se trouxermos isso para o nosso dia a dia, já que a gente não usa esse tipo de fermento, né, porque não é algo que para nós é prático, mas vamos pensar então no mofo. Vamos pensar no mofo. Seria mais fácil para a gente compreender. Se você deixar um pedaço mofado em uma fatia de pão, em pouco tempo, todo o pão estará mofado. Em poucos dias o mofo se espalhará silenciosamente e estragará o alimento por inteiro. E o pecado opera dessa forma dentro da comunidade. Ele nunca fica estagnado. Quando a liderança ou os membros de uma igreja decidem fazer vista grossa ou tolerar um erro deliberado, vou voltar aqui, um erro deliberado. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós escorregamos, tá? Mas quando você tem a obstinação de persistir no erro e não quer ser corrigido, é disso que nós estamos falando aqui. Então, quando a igreja decide fazer vistas grossas e tolerar esse tipo de pessoa, a igreja está inconscientemente autorizando e contaminando a conduta de todo o restante do corpo. A cumplicidade com o erro rebaixa o padrão moral de todos, gerando uma reação em cadeia, onde o mofo da maldade e da hipocrisia toma conta do ambiente espiritual. Eu sempre falo com os alunos da EBD que o padrão de Deus ele é alto, ele é elevado. E a gente nunca consegue chegar nesse padrão. Mas imagina se ele fosse baixo. A gente ia ser mais baixo ainda. A gente só ia rebaixando esse padrão. E é sobre isso. Raymond Brian Brown, no seu comentário bíblico, ele diz o seguinte: não há pecados inconsequentes na vida dos crentes. Não há pecados inconsequentes na vida dos crentes. O ápice do argumento de Paulo, ele não está no contágio, tá? Mas ele está na beleza da redenção. Ele conecta essa limpeza do fermento à maior celebração do Antigo Testamento, a Páscoa. Existia um ritual judaico celebrado na Páscoa chamado Shametz. As famílias vasculhavam cada canto de suas casas com velas, garantindo que nenhum farelo de fermento velho permanecesse ali antes do sacrifício do cordeiro. Não poderia ter nenhum fermento na casa para a celebração da Páscoa. O apóstolo, então, ele ergue a sua voz para dar um sentido teológico e cristocêntrico na vida da igreja aqui, bradando: pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. E com essa frase, Paulo muda completamente a nossa modificação a nossa motivação para buscar uma vida limpa. A santidade não é uma moeda de troca. Ela não é um preço que nós pagamos para que Deus nos ame
ou para que nós sejamos salvos. Não é isso. Nós não nos esforçamos para tirar o fermento velho do pecado das nossas vidas, para que o Cordeiro morra por nós. É exatamente o oposto. Nós limpamos a casa, jogamos fora o mofo do orgulho, da imoralidade, da maldade, porque o Cordeiro Pascal já foi sacrificado na cruz. O preço foi pago e a nossa libertação nos foi dada. É porque Ele já fez e não para que Ele faça. Viver na prática do pecado e na camuflagem da tolerância, sendo cristão, é equivalente a tentar colocar o fermento velho e azedo de volta na mesa da Páscoa. O Evangelho nos afirma que pelo sangue de Jesus nós fomos transformados em uma nova massa. Pães sem fermento que devem carregar a marca da sinceridade e da verdade, a marca de Cristo. Portanto, pela pureza e aplicação da disciplina na igreja, a busca pela pureza e a aplicação da disciplina na igreja não são motivadas pelo medo da punição ou pelo moralismo religioso, mas sim por uma profunda e transbordante gratidão ao sacrifício de Cristo. Não é por medo, não é por mera moralidade, mas é por quem nós servimos. É por Cristo. Cristo já tirou de nós o pecado. Cristo já nos perdoou. Ele arrancou aquele fermento velho, Ele jogou fora. E somos massa nova. Aí nós queremos pegar aquela massa velha e colocar de volta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha o absurdo que vocês estão fazendo. Entende isso? Então não façam isso. Zelem pela santidade do corpo. Porque Cristo amou você, e não para que Ele te ame. Ele já te entregou tudo. E por conta disso, por gratidão, por entender tamanho sacrifício, é que nós devemos retirar de nós o pecado. Retirar do meio da igreja. Disciplinar, não para condenação, mas para que ele possa ser novamente reintegrado, perdoado, arrependido, para que ele possa novamente estar no seio da comunidade. E para que aquela massa não contamine o restante da massa. É isso, meus queridos. Caminhando já para o fim. Texto duro. Texto difícil. Pastor André, em muitas igrejas esse texto não seria pregado nunca. Nunca. Porque ele não chama público, né? Ele não afaga o nosso coração, mas ele nos confronta com uma verdade que nós todos precisamos ouvir, sempre. E ao final dessa jornada pelo capítulo 5 de 1 Coríntios, as palavras do apóstolo Paulo nos deixam diante de um espelho incômodo, mas absolutamente necessário. Nós vimos o diagnóstico doloroso de uma falsa tolerância que, fantasiada de amor moderno, anestesia a nossa consciência moral. Compreendemos que o tratamento cirúrgico da disciplina, que longe de ser uma arma de linchamento ou de vaidade legalista, é um instrumento pedagógico de proteção e resgate. E finalmente fomos levados ao altar da cruz, onde descobrimos que a nossa razão para buscar a santidade é o precioso sangue do Cordeiro Pascal, que já nos libertou do mofo do pecado. Por isso, a aplicação prática dessa mensagem, ela começa com uma profunda sondagem do nosso coração. Antes de olharmos para o lado de fora, para o cisco que está no olho do outro, devemos remover a trave que está nos nossos olhos. Diante de qualquer escândalo ou queda na comunidade, a nossa primeira reação nunca deve ser de orgulho espiritual, de fofoca ou julgamento implacável, mas sim de reconhecimento quebrantado de que poderia ser eu. Misericórdia, Senhor, podia ser eu.
Todos nós somos necessitados da graça e passíveis de cometer os mesmos erros, se desviarmos os nossos olhos do Senhor. E essa profunda consciência da nossa própria fraqueza nos impede de agir como um fariseu. Com aquela ferocidade de quem destrói vidas, mas nos capacita a agir com a mansidão de Cristo. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos um exemplo, um modelo de disciplina que cura, que reintegra, que restaura. E quando um de nós precisar ser confrontado pela verdade das Escrituras, que nós tenhamos o amor de procurá-lo, em particular, com esse sentimento de que podia ter sido eu, podia ter sido você. E se for necessário que ele seja afastado das suas funções ou mesmo da comunidade, que nós todos lamentemos por isso, oremos por esse, e que busquemos que ele volte, se reconcilie, porque a nós é dado o ministério da reconciliação. Reconciliação. Então, que nós olhemos para o sacrifício de Cristo, que nos impede de olhar para o pecado e agir com indiferença, porque nós já entendemos que indiferença é o contrário do amor. Mas que nós tenhamos compaixão por aquele que cai. E que essa disciplina ela seja amorosa no intuito de reintegrar ao seio da comunidade. Amém?